muito bem-vindo. Você está no Android Podcast. Este é o podcast de conhecimentos, dos meus conhecimentos. Vamos entrar aqui, já comecei aqui, já entra na página principal. Como sempre, bugado. Esse Explorer aqui tá muito bugado, velho. Né? Não é mais Explorer que chama, né? É o Edge. Tá muito bugado. Então vamos buscar aqui Kotlin. Novamente, vamos. Só que hoje vamos fazer o seguinte. Hoje o terceiro episódio sobre Kotlin aqui vai ser sobre Apache 2.0. Vamos dar uma olhada aqui no meu histórico. Apache 1.0, licença Apache 2.0. Então vou falar um pouco, vou passar, ler esse texto aqui que se você estiver escutando aí só o áudio, né, já ajuda bastante. Então aqui eu estou na página www.apache.org.licenças 2.0, tá? É o desenvolvimento liderado pela comunidade de Apache Way. Então vamos dar uma olhada nessa licença que eu estava falando no episódio anterior. Uma versão de texto já tem aqui já na página especificada, né? O identificador de curto SPDX, Apache 2.0, licença aprovada pela OSI, que é Open Source Org, licenças, é a organização de licença de liberação de licença, creio que seja isso, né? Então vamos lá, a versão 2.0 da licença Apache aprovada pela ASF, esse ASF eu não sei o que é, deve ser algum órgão também, regulamentador, né, por ser aprovada, nos ajuda a alcançar nosso objetivo de fornecer produtos de software confiáveis e de longa duração através do desenvolvimento colaborativo de software de código aberto. Todos os pacotes produzidos pela ASF são implicitamente licenciados sob licença Apache 2.0, a menos que explicitamente declarado. Vamos dar uma olhada aqui o que é esse, se é um órgão, se é alguma coisa. ASF, não é isso, não é. Vamos ver aqui. ASF, licença, vamos escrever licença aqui. Pode ser que sejam termos usados, né? E aqui, licença Apache, né? Apache, vamos ver aqui se tem alguma coisa relacionada aqui. ASF, Apache Software Foundation. Tá. Então, pela ASF, que significa Apache Software Foundation, é conhecida apenas como Apache Foundation ou Fundação Apache. É uma organização sem fins lucrativos criada para suportar os projetos de código aberto, principalmente os Apache, incluindo o servidor web Apache HTTP Server. Aqui, ó, a ASF é uma comunidade descentralizada de desenvolvedores de software. Os softwares criados pela fundação e distribuídos pela licença Apache são os conhecidos como software livre ou open source software. Os projetos Apache são caracterizados por um processo colaborativo e consensual e por uma licença aberta pragmática. Os projetos são gerenciados por pessoas que são escolhidas dentro dos técnicos que contribuem mais ativamente por todos os participantes do projeto. A ASF é uma meritocracia, isto é, para ser membro da fundação, o voluntário deve ter participado ativamente de projetos Apache. Um dos objetivos da ASF é proteger legalmente os participantes dos seus projetos e prevenir que o nome Apache seja utilizado por outras organizações sem a devida permissão. Então, entre os integrantes estão Chairman Craig Steen, que é desenvolvedor da Kincore, Aaron Fair, Cliff Schmidt, entre outros. É mantida principalmente por doações e contando com o apoio de grandes corporações como IBM e Sun, tanto que diz respeito ao desenvolvimento de produtos quanto ao fornecimento de hardware.
ou até mesmo, tanto que diz respeito ao desenvolvimento de produtos quanto ao fornecimento de hardware ou até mesmo no aspecto financeiro. Então, é um serviço, né? E uma comunidade. Legal. Então vamos lá. A licença de versão 2.0 de janeiro de 2004. Já tem aqui. Termos e condições de uso de reprodução e distribuição. Vamos lá. Primeiro, definições. Licença significa termo de condição de uso, reprodução, distribuição, conforme definido pelas seções 1 e 9 deste documento. Então, a licença declarada pelo 1. Vamos ver o 9 aqui. Qual que é o 9? Aceitando garantia ou responsabilidade adicional ao redistribuir as obras do trabalho ou derivativos, você pode optar por oferecer e cobrar uma taxa, aceitação de suporte, garantia, indenização ou outras obrigações de responsabilidade ou direitos que consistem com essa licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações, você pode agir apenas em próprio nome, na sua única responsabilidade e o nome de qualquer contribuinte, somente você colocar em indenizar, defender, manter cada contribuinte inofensivo por qualquer responsabilidade ocorrida por aqui. As reclamações firmadas contra tal contribuinte em razão, você deve aceitar tal garantia ou responsabilidade adicional. Fim dos termos e condições. Então voltamos aqui na primeira ata aqui. Né? Definições: o licenciador, significado proprietário de direitos autorais ou entidade autorizada pelo proprietário de direitos autorais que está concedendo a licença. A pessoa jurídica significará a união da entidade interina de todas as outras entidades que controlam e são controladas ou estão sob um controle comum com essa entidade. Para efeitos dessa definição, são controladas ou estão sob um controle comum com essa entidade. Para efeitos dessa definição, controle significa poder direto ou indireto. Poder direto ou indireto que causar a direção ou gestão de tal entidade, seja por contrato ou não. Ou propriedade de 50% mais das ações em circulação ou propriedade benéfica de tal entidade. Você ou seu. Significará uma pessoa física ou jurídica exercendo permissão concedidas por essa licença. Formulário, fonte. Significa o formulário preferido por fazer modificações, incluindo, mas não limitando o código-fonte do software de documentação e arquivos de configuração. Formulário, objeto. Significa qualquer forma resultante de transformação mecânica ou tradução de um formulário de origem, incluindo, mas não se limitando ao código de objeto compilado, documentação gerada, e conversão, se limitando ao código de objeto compilado, documentação gerada, e conversões para outros tipos de mídia. O trabalho, né, significa trabalho de autoria, seja em forma de fonte ou objeto, disponibilizado sob licença conforme indicado por um aviso de direitos autorais que está incluído ou anexado à obra. Um exemplo é fornecido no apêndice abaixo. Cara, isso aqui é muito importante. Obras derivadas significam qualquer trabalho, seja uma forma de fonte ou objetivo, que se base ou derivado da obra para a qual revisão, editoriais, anotações, elaborações ou outras modificações representam, como um todo, uma obra original de autoria. Para efeitos dessa licença, obras derivadas não incluirão obras que permaneçam separáveis ou meramente vinculem, ou vinculem-se pelo nome, as interfaces das obras ou obras derivadas. Contribuição, ou vinculem-se pelo nome, as interfaces das obras ou obras derivadas. Contribuição significará qualquer obra de autoria, incluindo a versão original da obra e qualquer modificação ou adição a essa obra ou derivada, ou seja, intencionalmente submetida a licenciante para a inclusão da obra pelo titular dos direitos autorais ou por pessoa física ou jurídica autorizada a submeter o nome do titular dos direitos autorais. Para efeitos desta definição, submetido significa qualquer forma de comunicação eletrônica, verbal ou escrita enviada ou licenciador ou seus representantes, incluindo, mas não se limitando à comunicação em listas de correio eletrônico, sistemas de controle de código de fonte e sistemas de rastreamento de emissão que são gerados por ou em nome de licenciamento propósito de discutir e melhorar o trabalho.
mas excluindo a comunicação que é nome de licenciamento propósito de discutir e melhorar o trabalho, mas excluindo a comunicação que é marcada ou de outra forma designada por escrito pelo proprietário de direitos autorais como não uma contribuição. O contribuinte agora significa licenciante e qualquer pessoa física ou jurídica em nome da qual uma contribuição tenha sido recebida pela licenciante posteriormente incorporada no âmbito do trabalho. Cara, essa licença aqui é de extrema importância, né? Vamos aqui para o parágrafo 2, que é a concessão de licença de direitos autorais. Então, como a gente, no meu caso, eu estou querendo desenvolver um aplicativo, uma coisa, isso é muito importante, tanto é para essa parte de direitos autorais, né? Vamos lá. Concessão de licença de direitos autorais. Sujeito aos termos e condições dessa licença, dada cada contribuinte concede a você uma licença perpétua mundial, não exclusiva, sem custo, livre de royalties, irrevogável para reproduzir, preparar obras derivativas, de exibir publicamente, realizar publicamente, sublicença e distribuir o trabalho de tais obras derivativas de forma de fonte ou objeto. Por aqui! Spock! Concessão de licença de patente. Parágrafo 3 aqui. Sujeito aos termos e condições dessa licença, cada contribuinte concede a você um perpétuo mundial, não exclusivo, sem custo, livre de royalties, irrevogável, exceto conforme declarado nesta seção. Licença de patente para fazer, ter feito, usado ou oferecer para vender, importar, transferir o trabalho, onde tal licença se aplica apenas àqueles pedidos de patente licenciados por tal contribuinte que são necessariamente infringidos por sua contribuição, somente ou combinação sua contribuição com os trabalhos e que tal contribuição submetida foi submetida. Se você instituir um legítimo de patente contra qualquer entidade, incluindo uma reclamação cruzada ou contra-reclamação em uma ação judicial, alegando que o trabalho ou a contribuição incorporada dentro do trabalho constituem violação direta ou contributiva da patente, então quaisquer licenças de patente concedidas a você sob esta licença para o trabalho serão encerradas a patente ou contributiva da patente, então quaisquer licenças de patente concedidas a você sob esta licença para o trabalho serão encerradas a partir da data em que o tal legítimo for arquivado. Muito legal isso, né? Muito importante, na verdade. Então vamos aqui para parágrafo 5, que é a submissão de contribuições. Ao menos que você explicitamente diga o contrário, qualquer contribuição intencionalmente submetida à inclusão de trabalho por você ou o licenciador estará nos termos e condições dessa licença, sem qualquer termos ou condições adicionais. Não obstante acima nada que exposto deve substituir ou modificar os termos de qualquer contrato de licença, separado que você possa ter executado com a licenciante em relação às tais contribuições. Parágrafo 6. Marcas comerciais. Tais contribuições. Parágrafo 6. Marcas comerciais. Esta licença não concede permissão para o uso de nomes comerciais, marcas de serviço ou nomes de produtos do licenciador, exceto conforme necessário para uso razoável e habitual na descrição da origem do trabalho e na reprodução do conteúdo do arquivo NOTC. Parágrafo 7. Isenção de responsabilidade de garantia. Ao menos que exigido pela lei aplicável em acordo por escrito, o licenciante fornece o trabalho e cada contribuinte fornece suas contribuições em uma base, AS e IS, sem garantias ou condições de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo sem limitação quaisquer garantia ou condições de título
não infração comercializado de ou aptidão para um propósito específico, você é o único responsável. Comercializado de ou aptidão para um propósito específico, você é o único responsável por determinar a adequação do uso ou redistribuição do trabalho e assumir quaisquer riscos associados a seu exercício de permissão sob esta licença. Então essa isenção de responsabilidade e garantia é muito importante. Agora o parágrafo 8 é sobre limitação da responsabilidade. Em nenhum caso, sob nenhuma teoria legal, seja o delito, incluindo negligência, contrato ou de outra forma menos exigido pela lei aplicável, como atos deliberados ou grosseiramente negligentes, ou acordo por escrito, qualquer contribuinte será responsável por danos, incluindo qualquer danos diretos ou indiretos, especiais, incidentais ou consequentes de qualquer personagem decorrente dessa licença, ou fora do uso da incapacidade de uso do trabalho, incluindo, mas não limitado a danos de perda de licença, ou fora do uso da incapacidade de uso do trabalho, incluindo, mas não limitado a danos de perda de ágil paralisação do trabalho, falha de mau funcionamento do computador ou qualquer outro dano ou perda comercial, mesmo que tal contribuinte tenha sido avisado da possibilidade de tais danos. Então aqui a gente volta lá no começo, que ele fala sobre a licença, sobre as definições. Vou aqui no parágrafo 9, que é aceitando garantia ou responsabilidade adicional. Ao redistribuir as obras de trabalho ou derivativos, você pode optar por oferecer e cobrar uma taxa, aceitação de suporte, garantia, indenização ou outras obrigações de responsabilidade ou direitos consistentes com esta licença. No entanto, ao aceitar tais obrigações, você pode agir apenas em seu próprio nome, em sua única responsabilidade, não em nome de qualquer outro contribuinte, e somente se você concordar em agir apenas em seu próprio nome, em sua única responsabilidade, não em nome de qualquer outro contribuinte, e somente se você concordar em indenizar, defender e manter cada contribuinte inofensivo por qualquer responsabilidade incorrida por ou reclamações afirmadas contra tal contribuinte em razão que você aceitar tal garantia ou responsabilidade adicional. Esses são os fins. Esse é o fim do termo e de termos e condições. Então aqui, logo abaixo aqui tem a explicação de como aplicar a licença Apache ao seu trabalho, tá? Eu vou só falar o que está escrito aqui em cima, que fala aqui para você incluir uma cópia da licença Apache tipicamente em um arquivo chamado license, em seu trabalho, e considere também incluir um arquivo notice que faz referência à licença. Então você tem que aplicar esse Apache de trabalho aqui nas suas aplicações. Para aplicar a licença Apache a arquivos específicos em seu trabalho, conecte a seguinte declaração de caldeira, substituindo os campos incluindo por suportes. Aí tem aqui um sinal com suas próprias informações de identificação. O sinalzinho parece um celular aqui, tá? Informações de identificação, não inclua os suportes, inclua o texto na síntese de comentário apropriado para o formato do arquivo. Também recomendamos que você inclua um arquivo no nome da classe da descrição do propósito na mesma página impressa, como aviso de direitos autorais para facilitar a identificação dentro do arquivo de terceiros. E aqui temos aqui a ação dentro do arquivo de terceiros. E aqui temos aqui as linhas de comando, tá? Para quem está assistindo aqui no YouTube, tá vendo aqui que é o copyright. Aí dá y, name of copyright owner, licença, Apache, licença, versão 2%. Aqui já está tudo especificado o que tem que colocar. Muito legal. Bom, beleza, muito obrigado aí. Esse aqui foi sobre a licença Apache, uma leitura dinâmica que faz parte do meu estudo. Se alguém consultou aí, muito legal, muito obrigado. É isso aí, agora eu vou ficando por aqui, né? Aquele abraço. Até o próximo aí, até a próximo estudo, né? Então, siga aí no canal aí, se liga que logo logo tem mais. Lembrando, né? Só lembrando que isso aqui é meu estudo, não tem nada, não sei nada.
Eu tô no caminho do rumo aí rumo ao pote de ouro, digamos assim, né? Vou tentar fazer disso a minha convivência de vida, tentando entrar nesse rumo, tentar ser desenvolvedor de aplicativos para Android. É isso aí. Agora sim, até a próxima, tchau.